Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do De Frente com a Vivi. Hoje vamos conhecer uma história dando continuidade ao mês vocacional, ao mês agostiniano. Vamos falar sobre família, a vocação hoje sobre família. Nada melhor que falar de família, falar de mãe. Então vamos falar de Santa Mônica, essa mulher que rezou incansavelmente pela conversão do seu filho, Agostinho. Rezou por décadas, né? Que é um exemplo de fé, de esperança, de perseverança. E para bater esse papo com a gente, temos a honra de receber Frei Ricardo, religioso também da Ordem de Santo Agostinho, e que vai partilhar conosco mais histórias sobre Santa Mônica, sobre o movimento Mães Mônica que tem na nossa paróquia, para a gente saber mais um pouquinho sobre essa mãe que foi um exemplo para todas as mães de fé. Seja muito bem-vindo, Frei. Obrigado, Viviane. Obrigado pela acolhida, pelo carinho da paróquia Santo Agostinho, aqui de Contagem. É uma alegria estar com vocês neste mês vocacional, neste mês agostiniano, que é um mês muito importante para todos nós que bebemos deste carisma agostiniano. E nós vamos celebrar o dia de Santa Mônica no dia 27 de agosto e o dia de Santo Agostinho, seu filho, no dia 28 de agosto. E já convidando a todos, né, sim, Frei? Claro. Para estarem presentes, tanto no dia 27 quanto no dia 28, nas celebrações da nossa paróquia. Vamos começar esse bate-papo? Vamos. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o movimento Mães Mônica. Quem pode participar? Como ele fundou? Muito bem, o movimento Mães Mônica é um movimento que nasceu ali na Espanha por volta da década de 80, precisamente na paróquia Santa Rita de Cássia, e depois se espalhou para todo o mundo, onde há a presença agostiniana. E quem pode participar desse movimento não é apenas as mães, mas também as avós, as tias, que rezam pelos seus filhos, que rezam pelos seus sobrinhos, que rezam pelos seus netos. Então é um movimento assim bem comunitário, agostiniano mesmo, que brota desta oração comunitária, né? De dizer para aquela mãe, para aquela avó, para aquela tia, você não está sozinha. Nós também estamos rezando pelo seu filho, pelo seu neto, pela sua sobrinha, pelo seu sobrinho. Então é um movimento comunitário, um movimento muito bonito de nossa igreja, que bebe desta espiritualidade agostiniana. Sim. E hoje tem todo o Brasil, tem Fortaleza, esse movimento, né? Porto Alegre, se não me engano. Em Bragança Paulista. Sim, Bragança Paulista. Aqui na paróquia Santo Agostinho tem um movimento. Tem um movimento. Em Belo Horizonte também, né? Tem um movimento em Belo Horizonte. Inclusive vocês participaram da peregrinação. Sim. Eu vi alguns posts. Participamos, eu participei. Foi uma experiência única, muito boa mesmo. E o objetivo do movimento Mães Mônica é oração. É de fato rezar, rezar pelos filhos, rezar pelos maridos, rezar pela paz do mundo. É realmente um apostolado de oração, onde que a mãe reza pelo filho da outra mãe e assim por diante. Então é um momento também comunitário, um momento que une as famílias. Sim. E já tem bastante frutos, graças a Deus. Sim, aí. Já temos. Aqui na paróquia mesmo já temos também. Sim, imagino. Frei, Santo Agostinho deu muito trabalho para Santa Mônica. Bastante, né? Mas hoje, quem dá mais trabalho? Os filhos ou convencer as mães de confiar plenamente em Deus? Olha, Vivi, primeiro eu diria que os filhos. Mas nesta pergunta depende, porque também as mães costumam dar trabalho, muito trabalho, às vezes, porque rezam, se aproximam da Eucaristia, se aproximam de novenas, da devoção popular,
mas ainda falta aquele dado da confiança. E Santa Mônica sempre nos ensinou a confiar em Deus, a confiar na graça de Deus. Ele que sustenta a nossa vida. Então é de pedir ao Senhor, de pedir pelo seu filho, de pedir por aquele ente querido, mas de confiar que está nas mãos de Deus, que a gente não consegue abarcar tudo, Sim. que a gente não consegue dar conta de tudo, mas Deus consegue dar conta de tudo, sabe? A gente faz a nossa parte. A gente faz a nossa parte com a oração. Isso. E acredita. E tem que deixar Deus agir e fazer o que for preciso fazer. Claro, sim. E às vezes isso é difícil. É difícil. Então, às vezes, convencer a mãe também, muitas vezes, é difícil. E também da parte do filho é difícil. Por isso que depende. Mas de primeiro eu dizia que seriam os filhos mesmo. Filhos. Mas a mãe também. É complicado, né? É. Se Santa Mônica estivesse no movimento hoje, qual seria o primeiro conselho que ela daria às mães? Eu acho que o primeiro conselho que Santa Mônica daria para as mães seria a confiança. Confiar verdadeiramente na graça de Deus. É como aquela parábola do Santo Evangelho, do agricultor que coloca a semente na terra e vai dormir. E não sabe como esta semente germinou. E a graça de Deus também é assim. A gente reza, o movimento Mães Mônica rezam pelos filhos e a semente ali é posta no coração de cada filho. E Deus faz germinar essa semente. É a graça dele que faz germinar esta semente. Por isso que é muito importante a confiança. Acreditar de fato que a nossa oração é atendida. Que não é um desperdício a nossa oração. Não, nossa oração é atendida, porque nós acreditamos nesse Deus. É rezar pelos filhos e por nós também, né? E por nós também, mães. Pela nossa contínua conversão, que nós precisamos de conversão também. Sim. A vida é esse processo contínuo de conversão. Sim. O senhor já ouviu falar de algum milagre que tenha acontecido por causa da oração de uma mãe? Vários. vários. Tem vários testemunhos do próprio movimento e também aquelas mulheres que não participam do movimento, às vezes participam de outros movimentos, de outras pastorais em nossa paróquia, em nossa igreja. Mas me chama muito a atenção, porque quando eu era coroinha, lá na minha cidade, no interior, tinha uma senhora e ela tinha um filho alcoólatra. E esse filho dava muito trabalho para ela. Então, ficava nos bares da cidade, ficava jogado na sarjeta mesmo, na rua. E eu via aquela situação. Eu era criança ainda. Via toda aquela situação, era coroinha. Mas ela sempre estava na missa. Ela sempre estava na adoração na quinta-feira. Ela sempre estava com o terço na mão. Sabe? E passou algum tempo, alguns bons anos, o filho se recuperou. O filho tomou consciência daquilo que estava fazendo, sabe? E voltou à igreja e parou de beber, fez o tratamento. Então, eu vejo isso como um verdadeiro milagre, sabe? Ela era uma senhora muito piedosa, inclusive ainda está viva. Né? O filho também está vivo e recuperado. Então, eu vejo como um grande milagre dessa senhora, que mesmo vendo o filho naquela situação, não deixava de amá-lo, não deixava de rezar por ele. Ela confiou. Ela confiou. Confiou plenamente em Deus. Estava sempre de joelhos de frente, diante do Santíssimo Sacramento, pedindo, sabe? Frei, o movimento Mães Mônica, ele nasceu pequeno, né? O senhor imaginava que ele fosse crescer como está hoje? Eu penso o movimento Mães Mônica, como aquela parábola que nós vimos em alguns domingos atrás, em algum domingo atrás, que é sobre o grão de mostarda e o fermento na massa. Sabe? Quando as coisas são de Deus, acontece. Não adianta.
quando as coisas são de Deus, pode ficar tranquilo que irão acontecer no tempo certo. No tempo dele. No tempo dele. E Irão às se vezes expandir. A gente quer que seja mais rápido. Né? Mas é no tempo de Deus. Então começou, como eu disse, lá na Espanha, de pequenas comunidades e pequenos grupos que foram se formando e depois se expandiu para todo o mundo. Várias outras mães continuaram indo no movimento, se juntando a este movimento. Então cresceu de uma forma inexplicável, mas aconteceu. Cresceu. E está acontecendo. Está acontecendo, graças a Deus. Graças a Deus. Qual foi o maior desafio para transformar uma devoção em um movimento de evangelização? Acho que o maior desafio é a perseverança. A perseverança e a fidelidade. Sabe? Porque o movimento exige mesmo rezar, exige ter contato com a Eucaristia, seja na adoração, seja na Santa Missa. Então esse compromisso, essa perseverança. Então eu acho que seria a perseverança e a fidelidade daqueles que aderem ao movimento, daquelas mulheres. E o senhor falou da adoração, da Eucaristia, né? E é o momento que as mães se encontram para rezar. Todo dia 27, principalmente, né? Que é dedicado a Santa Mônica. Então, a gente se encontra... A gente, porque eu estou iniciando esse processo aí no movimento. Então, a gente se encontra e faz isso aí. Participa da adoração, da Eucaristia. E é o que vai nos fortalecendo para continuar em oração. Porque é o ponto culminante da nossa fé. Porque a partir da Eucaristia, nós vamos nos alimentando desse pão partido e repartido, que é o próprio Cristo, e que nos dá forças para caminhar, para que nos dá forças para enfrentar as dificuldades, seja com o filho, seja com o marido, né, e assim por diante. Então é da Eucaristia que nós tiramos esta força. Por isso, para o movimento, é muito importante a Eucaristia. Com certeza. E existe alguma história de uma mãe que ficou marcante para o senhor? Existem, como um milagre também, existem várias, né? Mas uma eu me lembro porque ela me contou, só não vou dizer onde que foi, mas ela me contou assim que o filho dela cometeu um crime terrível. E ele acabou sendo preso, tá pagando no presídio aquilo que fez. E toda semana ela vai visitar ele. Toda semana. E passa por revistas, e ela tem que ficar nua diante das policiais, né, por conta da revista. É meio vergonhoso, mas mesmo com tudo isso, ela não deixa de amar o filho, sabe? É tudo por amor. É tudo por amor. Essa vergonha que ela passa, esse constrangimento que ela passa por amor. Ela sabe que o que o filho fez é errado, mas ela ama o filho. E não desiste dele. E não desiste. Ela, claro, ela não ama aquilo que o filho fez. Sim, com certeza. Mas ama a pessoa do filho. É uma pessoa. Assim também acontece com a gente, entre nossa relação com Deus. Às vezes nós falhamos, nós pecamos, mas Deus nos ama. Acima de tudo. Deus nos ama, Deus nos acolhe. Me recorda aqui também daquele episódio do Evangelho que tinha a mulher e a mulher ia ser apedrejada. E Jesus chega e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos foram saindo começando os mais velhos, né? E ficou ali, comenta Santo Agostinho, que ficou a miséria e a misericórdia. Sabe? Então por isso que esta mulher me inspira, sabe? Porque ela sabe o que o filho fez, mas ela ama o filho. Acima de qualquer coisa. Ela ama o filho. Isso. Assim também é Deus. Né?
por nós. Na visão agostiniana, qual é a força da oração insistente de Santa Mônica? Na visão agostiniana, a força insistente da oração, ela brota do encontro pessoal com o mestre interior. Sabe? De entrar dentro de nós mesmos, nos conectarmos com Deus que habita em mim, que habita em ti, né? E daí vem esta força. Um encontro pessoal com o mestre interior. Isso que fez Santo Agostinho, né? Pela intercessão, claro, de sua mãe, Santa Mônica. Mas é esse encontro. Nós precisamos cuidar de nós primeiro, né? Para poder cuidar do outro. Para cuidar do outro, isso mesmo. Isso mesmo. A gente precisa, então, olhar para dentro de nós mesmos para poder olhar o outro. Dizer que o outro é meu irmão. Né? Que o outro não é um inimigo, mas é o meu irmão de caminhada. Então, esta força da oração mesmo vem a partir desse encontro pessoal com o mestre interior, que é o próprio Jesus. Se não estivermos bem, não conseguimos cuidar do outro. Não conseguimos rezar pelo outro. Rezar pelo outro. Se Santo Agostinho pudesse mandar uma mensagem para as mães de hoje, qual seria? Como doutor da graça, acredito que seria: confiem na graça do Senhor. Confiem na graça do Senhor. A graça de Deus nos basta. Confiem, seja as mães que rezam pelos filhos ou em outras intenções, confiem na graça de Deus. Confiem. Frei, o senhor acredita que hoje existem muitas Mônicas esperando seus Agostinhos voltarem para Deus? Ah, certamente. Tem bastante. Muitas. Muitas chegam até nós e dizem: Frei, reze pelo meu filho, reze pelo meu Agostinho, que está difícil. Mas existem muitas. Santa Mônica rezou por décadas, né? Sim. E deixou um grande testemunho para nós de perseverança, de fé, de paciência, grandes virtudes tão necessárias para o nosso tempo de hoje. Sim. Uma mãe costuma perguntar: até quando devo rezar pelo meu filho? Sempre. Parar nunca. Nunca. Porque a conversão é um processo contínuo. Nós temos pequenas conversões que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Eu acredito na grande conversão, né? E acredito que Deus verdadeiramente age e faz milagres, mas também tem essas pequenas conversões. Então, reze sempre para o seu filho. Sabe? Reze sempre. Que todos nós estamos em processo. Eu costumo dizer que até depois, e 1 hora depois da morte, costumo brincar, porque a vida é esse processo contínuo de conversão. Então, sempre. Rezar pela nossa conversão pessoal também. Né? É importante. É importante. O que é mais difícil? Evangelizar um filho distante ou ensinar uma mãe a nunca perder a esperança? Acredito que os dois. Também, né? Os dois também. Como na outra pergunta, os dois necessitam de conversão. Sabe por que eu penso isso? Porque às vezes nós estamos numa vida de oração boa, nós nos encontramos com o Senhor, nós vamos à Santa Missa, nós rezamos o Santo Rosário, lemos a Palavra de Deus. Isso está estupendo e é ótimo. Mas às vezes, quando nós estamos aí, nós podemos cair também no orgulho de dizer assim: olha, eu estou fazendo isso e que bom que eu estou fazendo, e me encher. Aí que entra a sementinha do mal. Sabe? Então acredito por isso que sejam os dois. A mãe que reza pela conversão do filho, mas também a mãe que está sempre ali rezando. Então peçamos a graça de Deus, essa graça da humildade também. Então os dois necessitam. Com certeza. Frei, se pudesse resumir o movimento Mães Mônica em apenas 3 palavras, qual seria? Bom,
Acredito que a primeira seria a fé, a fé que nos ajuda, a fé que nos sustenta. Depois, a perseverança, perseverar nos momentos de oração, perseverar na adoração, perseverar na reza do Santo Rosário. E também a fidelidade que caminha junto com a perseverança. Acredito que seria essas três palavras. Sim. Santo Agostinho dizia: nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. O movimento Mães Mônica ajuda a acalmar qual coração primeiro, da mãe ou do filho? Da mãe. Ajuda a acalmar o coração da mãe, porque ela toma consciência que ela não está sozinha. Ela não está sozinha nesta empreitada de rezar pela conversão de seu filho, ou da avó de rezar pela conversão de seu neto, ou da tia de rezar pela conversão do seu sobrinho. Toma consciência da comunidade mesmo, que ela está inserida em uma comunidade que reza pelos filhos, que reza pelos netos, que reza pelas famílias. Então isso é muito bonito, sabe? Qual é a maior alegria que esse projeto, esse movimento, já proporcionou para a província agostiniana? Acredito que seja restaurar as famílias. Chegam até nós muitos testemunhos que minha família foi restaurada, que o meu marido voltou à igreja, que o meu filho está na igreja, está participando de alguma pastoral, de algum movimento. Então chegam até nós bastante testemunhos. Sim. Complete a frase: ser uma mãe mônica é? Ser uma mãe mônica é dilatar na vida aquilo que se reza com os lábios e principalmente com o coração, dando um bom testemunho, sendo uma excelente mãe, uma excelente profissional, uma excelente mulher, uma excelente esposa, dando um bom testemunho no dia a dia, no ordinário da vida, porque de fato é no ordinário da vida que Deus faz o extraordinário acontecer. Sim. E se Santa Mônica estivesse assistindo essa entrevista, o senhor acha que ela ficaria feliz com a história dela sendo contada? Acredito que sim. Eu ficaria bastante feliz, principalmente quando as mães se reúnem para rezar, para orar pelos seus filhos. E vendo esta oração sendo ainda mais dilatada na vida, dando esse bom testemunho, como eu disse. Sim. E qual a importância dela, da Santa Mônica, para a espiritualidade agostiniana? Para a nossa espiritualidade agostiniana, Santa Mônica, de fato, foi esta mulher perseverante na oração, de confiança em Deus e, acima de tudo, que ensinou as virtudes evangélicas ao seu filho, Agostinho. Então, por isso que para nós é de suma importância a figura de Santa Mônica, esta mulher de fé verdadeira, esta mulher de perseverança, esta mulher de oração. Que é assim, a partir de sua vida, nós, enquanto agostinianos, somos chamados também a sermos homens e mulheres de fé, de oração, de perseverança, sendo fiéis ao Evangelho, sendo fiéis ao nosso mestre interior, que é Jesus. Para a gente finalizar, Frei Ricardo Filho, qual mensagem você deixaria para os outros filhos? Das Mães Mônica. Das Mães Mônica? Eu diria que aproveitem as mães de vocês. Aproveitem a cada momento, a cada instante com elas. Os momentos espontâneos da vida, não os momentos grandes da vida, mas os momentos pequenos. A comida que ela faz, o café que ela prepara, ali na cozinha, na sala. Aproveite esses momentos espontâneos, tá bom? E assim finalizamos mais um De Frente com Vivi, com a participação do Frei Ricardo. Agradeço profundamente esse momento que a gente passou junto, de tanta emoção, que a gente emociona, e que este movimento Mães Mônica possa crescer cada vez mais
Deus quiser. trazendo esperança, né, para todas as mães, e que as mães sigam o exemplo de Santa Mônica. Nunca desistam dos seus filhos. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Vivi, pelo convite da paróquia Santo Agostinho. E quero deixar aqui um convite para vocês, mães que nos acompanham, e para você que gosta da literatura, da espiritualidade agostiniana, leiam Confissões. Precisamente no livro 9 das Confissões, traz ali o êxtase em hóstia de Santa Mônica com seu filho Agostinho, e também o relato que Santo Agostinho faz de sua mãe sobre suas virtudes. Então nós vamos encontrar aqui muitos aspectos, né, de Santa Mônica que às vezes são parecidos com a nossa vida. Tem a história ali da sogra mexeriqueira junto com as vizinhas e como Santa Mônica conseguiu superar tudo isso. isso. Então tem muitos ensinamentos para a nossa vida de hoje, a nossa vida enquanto discípulos e discípulas de Jesus. Então leiam Confissões e conheçam mais da espiritualidade agostiniana. Bom, então obrigado, viu, Vivi? Muito obrigado. Eu que agradeço em nome de toda a paróquia Santo Agostinho. Obrigado.